CIAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos. Novamente estamos aqui estudando, né? Porque o estudo é o que vai levar a gente aí a entender, compreender todas essas ideias, né? E o que vai fortalecer a gente para os embates do dia a dia. Estamos agora com a Revista Espírita. Então, é a primeira Revista Espírita de 1858. Vou pedir à nossa companheira Dilane que leia o Evangelho para que a gente possa dar início. É o capítulo 3, Há muitas moradas na casa do meu Pai. O item 13, mundos de expiações e de provas. Que posso dizer dos mundos de expiações? Que já não seja do vosso conhecimento, visto que é suficiente conservar a terra que habitais. A superioridade da inteligência e de um grande número de seus habitantes indica que a terra não é um mundo primitivo, destinado à encarnação de espíritos recém-saído das mãos do Criador. Muito bem, pode fazer a nossa prece, por favor? Dá falta um pouco. As qualidades inatas que possuem são a prova de que eles já viveram e de que realizaram um certo progresso. Mas os numerosos vícios aos quais estão inclinados também são um indício de uma grande imperfeição moral. Eis porque Deus os colocou sobre uma terra ingrata para lhe expiarem suas faltas, por um trabalho penoso e pelas misérias da vida, até que tenham mérito para irem para um mundo mais feliz. Então vamos fazer a nossa prece para iniciar o nosso estudo. Amado Mestre Jesus, Senhor, te agradecemos, Mestre querido, por mais essa oportunidade de penetrarmos aí nesse mundo dos espíritos, no mundo de Kardec, no nosso mundo, e entender todos os momentos, todas as situações pelas quais passamos. Pedimos aos queridos benfeitores da casa, nosso altivo, José Jorge e tantos outros, também ao nosso querido Kardec, a nossa Amélie Boudet, que tanto lutou também para continuar as obras e os escritos fossem publicados. E pedimos também a Jesus, a Ti, Mestre querido, que possa nos iluminar o entendimento, a razão, para que possamos passar da melhor maneira possível esses conhecimentos tão importantes para todos nós. Que em Teu nome, Senhor Jesus, em nome dessa coluna de espíritos que sustenta o nosso SEAP, mas que seja, sobretudo, em nome de Deus e em nome do amor, que possamos dar por iniciado nossos estudos sobre a Revista Espírita. Que assim seja, graças a Deus. Então, lembrando lá que a gente está estudando a Revista Espírita de 1858. A Revista Espírita era uma publicação mensal à época de Kardec, mas depois ela foi reunida em volumes que são por ano. Então, nós estamos no primeiro ano, já estamos no mês de fevereiro, não é isso, Dilane? Sim. Fevereiro, né? Estamos aí. E estamos estudando o caso do Sr. Home, que é o Daniel Douglas Home, né? Aquele médium inglês que tinha aí, fazia vários fenômenos de levitação, saía por uma janela na cadeira, ia para outra. Então, ele teve aí várias coisas, até que aconteceu aí alguma coisa na vida dele,
que fez com que a credibilidade dele foi abalada. Você quer continuar aí para a gente, Edilane, a leitura, por favor? Se a vida privada do Sr. Home deve estar fechada às investigações de uma indiscreta curiosidade, há certos detalhes que, a justo título, podem interessar ao público e, para apreciação dos fatos, o seu conhecimento pode ser mesmo útil. Então, Kardec está colocando que ele vai dar alguns dados sobre a vida desse médium, não por simples curiosidade. Tiago, socorro. Não por simples curiosidade, é que eu tenho medo dele. Não por simples curiosidade, mas para que a gente possa compreender todo aquele movimento. Pode falar aí, Dilane. O senhor Daniel Douglas Home nasceu em 15 de março de 1833, perto de Edimburgo. Tem, pois, atualmente 24 anos. Descende da antiga e nobre família dos Douglas da Escócia, outrora soberana. Era um moço de estatura mediana, louro e cuja fisionomia melancólica nada tem de excêntrica. É de complexão muito delicada, de costumes simples e meigos, de caráter favorável e benevolente, sobre a qual o contato das grandezas nem lançou arrogância e ostentação, dotado de excessiva modéstia, jamais faz praça de sua maravilhosa faculdade, jamais fala de si mesmo, esse numa expansão de intimidade. Conta casos pessoais, falo com simplicidade e jamais com a ênfase própria das criaturas, com as quais a malevolência procura compará-lo. Muitos fatos íntimos de nosso conhecimento pessoal provam seus sentimentos nobres e a elevação de sua alma. Nós o constatamos com tanto maior prazer quanto mais se conhece a influência das disposições morais sobre a natureza das manifestações. Só um instantinho, Dilane. Então a gente tem que lembrar que quando Kardec está falando sobre ele, né, como ele já falou aqui, ele está dando essas informações para que a gente conheça o médium. Lembra que, né, tem, pois, atualmente 24 anos, é porque ele tinha 24 anos a época em que Kardec escreveu isso aqui, foi em 1858, tá? Hoje em dia, claro, já é desencarnado, deve até ter reencarnado já em outra situação. Então, o que é importante aqui? Que ele era meigo, que ele era simples, a faculdade que ele tinha, né, era excepcional, era uma mediunidade assim, né, de muita de efeito físico, mas de grande, né, porte, no sentido de que, como a gente já falou aqui, da levitação, de várias outras coisas, mas que ele jamais falava de si mesmo, ele não fazia praça, quer dizer, ele não ficava falando, tá vendo minha mediunidade, eu sou o cara. Então isso a gente traz pra gente, como é que a gente está
lidando em relação à nossa mediunidade, nós que somos médiuns. Eu estou fazendo disso propaganda, não vai lá no centro sim, porque lá eu dou passo de cura, eu curo, lá eu faço, lá eu aconteço, eu trabalho com os espíritos, eu sou caridosa, né? Então, olha lá, é o que ele está colocando aqui, ele jamais fazia, né? E quando a pessoa procurava comparar ele com outras, né, a malevolência com outras pessoas, ele não dava muita bola, né? Então, muitos fatos íntimos do nosso conhecimento pessoal, Kardec conheceu ele, né? Provam seus sentimentos nobres e a elevação da sua alma. Então, nós os constatamos com tanto maior prazer quanto mais se conhece a influência das disposições morais sobre a natureza das manifestações. E então, a gente sabe o quanto nós que somos médiuns temos que nos esforçar para nos melhorarmos moralmente, porque isso influi diretamente na natureza das manifestações. Eu vou estar atraindo que tipo de espírito para perto de mim. Então, isso é muito importante a gente trazer para a gente esses exemplos, né, Adilane? Depois a gente vai ver que mais na frente aí tiveram alguns acontecimentos, mas Kardec vai contar aqui alguma coisa. Fala, continua. Quer falar, Adilane? Não, trazendo para o dia de hoje, é o que? Era um garoto que era nobre, mas que era simples. Simples, ele não era de humilhar as pessoas, a sua mediunidade, ele trazia só para ele, não fazia proselitismo disso, cadê? Tem mais ali. Ele era humilde, né? Ele não era orgulhoso. Isso lá no início. Depois é que ele acabou caindo numa armadilha, a gente não sabe. Mas a gente vai ver aí. Isso é muito bonito dele. Você vê lá na internet. Os fenômenos que o Senhor, homem, é instrumento voluntário por vezes, têm sido contados por amigos muito zelosos, com um entusiasmo exagerado, do qual se apoderou a malevolência, sendo como não necessitam de amplificação, mais nociva do que útil à causa. Como o nosso fim é o estudo sério de tudo quanto se liga à ciência espírita, nos emos na estrita não, quer dizer, estrita realidade, somente a realidade. Ali vamos seguir a realidade dos fatos constatados. Por nós mesmos, isso, ou por testemunhas oculares mais dignas de fé, podemos, pois, comentá-los com certeza de que não estamos raciocinando sobre coisas fantásticas. Então, o que ele está colocando? Que às vezes até ele era um instrumento involuntário de fenômenos, né? Porque ele devia ter muito fluido naturalmente, tinha, né? E às vezes acaba até acontecendo alguns fenômenos que ele não sabia ainda controlar. Por isso que hoje em dia a gente tem o livro dos médios, Kardec se preocupou em lançar o livro dos médios, que é o manual de todo médium ali, para que a gente possa estudar e aprender a controlar esses fenômenos, né? E aí, ele, como tinha essa inocência, essa coisa aí mais da pureza, da meiguice, muitas vezes ele acabava, que os amigos dele acabavam querendo, tinha um entusiasmo exagerado, do qual se apoderou a malevolência. Então, muitas vezes eles queriam, exageravam até no relato dos fenômenos que aconteciam, o que mais na frente veio a redundar em uma coisa não muito boa para ele. A gente vê naquele livro A História do Espiritualismo, do Arthur Conan Doyle, tem também relato da história toda dele ali, tem algumas fotos. Então também é interessante para quem quiser se aprofundar nesse assunto. Mas o que a gente traz para a gente? A gente tem que tomar sempre esse cuidado, né, Adilane? Da gente ter aí
o estudo, né, para a gente aprender a controlar e tomar cuidado para a gente não ser ingênuo, para não ser utilizado aí por muitas pessoas que querem, às vezes, até ganhar dinheiro em cima da mediunidade da pessoa, né? Aí fala aí os amigos, muito zelosos, com entusiasmo exagerado, quer dizer, falando da mediunidade dele, né? Para todo mundo. Apoderou a malevolência. Tá vendo? Por isso que a gente tem que tomar cuidado, por isso que eu vigiar e orar. Outro dia eu estava falando com o seu amigo sobre essas coisas, por quê? Com certeza esses amigos dele aqui ficavam falando, isso acontece com ele. Então, a malevolência em torno começa a pessoa querer soberba, entendeu? Querer ficar... isso é comigo, entendeu? Sim, com certeza. Isso é muito perigoso, em né? qualquer lugar, isso é muito feio. Eu aprendi desde criança que isso é muito feio, você querer ser mais do que as pessoas, você querer humilhar as pessoas por você ter certa hierarquia, entendeu? Então, Até por ter certo tipo de mediunidade, né? Porque tem pessoas que acham não é da pessoa. E exatamente, quanto mais mediunidade, mais devedor a gente é, não é isso, Giovanni? E ali, coitado, como ele tinha essa certa ingenuidade, né? Pelo que eu li aqui também, né? E pelo que eu sei muito pouco, eu tenho que estudar mais, a gente tem que estar sempre estudando, porque esses exemplos que Kardec colocou na Revista Espírita não cabiam, né? Até porque eram coisas da vida do dia a dia. Então Kardec codificou lá no Livro dos Espíritos, Livro dos Médicos, ele achava tem coisas que estão na Revista Espírita que também estão na obra da codificação, mas outras coisas não. Então ele estava esclarecendo para que a gente pegasse isso de exemplo, como a gente está comentando aqui, e usasse para a gente ter um cuidado, que às vezes a pessoa tem uma mediunidade de efeito físico, e aí uma outra pessoa vê, você pode ganhar dinheiro com isso, olha como que você é fantástico, olha como é que você é boa. Lembrando que o mal, ele está atento o tempo todo, então ele pode sim tentar seduzir a pessoa, e a pessoa ingenuamente acaba caindo, como foi o caso dele. Lá a gente vai ver mais pra frente que ele ajudou uma senhora que tinha 75 anos, tinha muito dinheiro, e aí ela reconheceu ele, ela adotou ele, já era casado, então ela adotou ele como filho. Quando ela desencarnou, ela deixou a herança para ele, e aí depois os herdeiros contestaram na justiça e ele foi obrigado a devolver o dinheiro. Isso acabou com ele. Então a gente, ninguém está aqui julgando, né? Porque a gente, pelo que a gente vê ali, parece que foi realmente uma armadilha, mas isso é para a gente servir, para a gente abrir nossos olhos. Né? Não estamos mais naquela época de que efeitos físicos são feitos para todos verem, que os espíritos vieram chamar a atenção, por isso que tinha tanto efeito físico. Hoje em dia, o médium de efeito físico ele é usado para o trabalho da cura, que não tem necessidade de ninguém ficar fazendo efeito aqui, para todo mundo ver, isso daí não há necessidade mais. O cuidado que a gente tem que ter, né? Sempre o vigiar e orar. Pode continuar, Giovanni. O senhor Rono é um médium do gênero dos que produzem manifestações ostensivas, sem excluir, por isso, as comunicações inteligentes. Então ele tinha as duas coisas, né? Ele tinha a manifestação física, mas também tinha a comunicação inteligente, né? Velha intimidade, né? Mas as suas predisposições naturais lhe dão para as primeiras uma aptidão toda especial. Sob sua influência, ouve-se os mais estranhos ruídos. O ar se agita, os corpos sólidos se movem, levantam-se, transportam-se de um lugar para o outro, de um lado a outro, através do espaço. Instrumentos de músicas produzem sons, melodias, aparecem seres do mundo extracorpóreo,
falam, escrevem e, por vez, nos abraçam até produzir dor. Muitas vezes, ele próprio é visto em presença de testemunhas oculares, elevado a vários metros de altura, sem qualquer sustentáculo. Olha como que era a mediunidade dele, né? E o quanto de várias coisas, né? Do que nós tem sido ensinado sobre a classe de espíritos que, em geral, produzem tais manifestações, não se deve concluir que o Senhor Homem só esteja em contato com essa classe íntima do mundo espírita. Seu caráter e as qualidades morais que o distingue, ao contrário, lhe deve conciliar a simpatia de espíritos superiores. Para estes últimos, ele não passa de um instrumento destinado a abrir os olhos aos cegos de maneira enérgica, sem que, por isso, esteja privado de comunicações de ordem mais elevada. Então, o que ele está colocando aí? A gente já viu lá na escala espírita, né, que a gente estudou lá no início da revista espírita, e também tem no livro dos espíritos, a partir da questão 100, que os espíritos geralmente que se procuram, se prestam a essas manifestações, né, de efeito físico, não são de uma classe muito elevada, né? Então, mas como ele tinha um caráter e a qualidade moral, né, então ele tinha, assim, ele considerava simpatias de espíritos superiores também, porque ele estava fazendo aquilo ali por um objetivo, para chamar a atenção sobre, né, a realidade da vida espiritual, para que esses últimos, ele não passa de um instrumento destinado a abrir os olhos aos cegos de maneira enérgica, sem que para isso esteja privado das comunicações de ordem mais elevada. Então, ele era um instrumento de Deus, né, dos espíritos superiores, para que abrir os olhos aos cegos, né? Aí pode continuar. Foi uma missão que aceitou. Era a missão dele. Era a missão dele, toda a mediunidade, né, de certa maneira. Missão não isenta de tribulações, nem de perigos, mas que realiza com resignação e perseverança sobre a égide do Espírito de sua mãe, seu verdadeiro anjo da guarda. Então, olha que importante, quer dizer, foi uma missão que aceitou, como você falou, a missão dele. Missão não isenta de tribulações nem de perigo. Então, não é porque a gente tem a missão da mediunidade, do trabalho da mediunidade, que a gente vai deixar de passar o que a gente tem que passar. E muitas vezes a gente vai estar aí com tribulações do nosso dia a dia, tribulações que são pertinentes a um mundo de expiações e provas no qual nós estamos inseridos. E tribulações também do nosso dia a dia, isso daí faz parte, né? Claro que a gente vai contar com a proteção dos espíritos, claro que se a gente estiver conectado na casa espírita, nos dias da casa, nos nossos dias estivermos em prece, tudo isso vai ser amenizado, né? Mas ele naquela época até não devia nem ter conhecimento, né, disso tudo, né? Nem de perigos, mas que realiza com resignação e perseverança. Então, apesar de todas as críticas, de todas as acusações, ele continuava sob a égide, quer dizer, sob a direção de um espírito da sua mãe. A mãe dele era o espírito que estava direcionando ali a encarnação dele, aquela missão dele, né, Adilane? Quer falar alguma coisa? Não. Pode falar. Pode continuar. A causa das manifestações do Senhor Homem lhe é inata. Sua alma, que parece não se prender ao corpo, senão por fracos liames.
tem mais afinidade com o mundo espírita que com o mundo corpóreo. Eis porque se desprende sem esforço e mais facilmente que outros entra em comunicação com os seres invisíveis. Essa faculdade se lhe revelou desde a mais tenra idade. Aos 6 meses, seu berço se lançava sozinho, na ausência da página, e mudava de lugar. Em seus primeiros anos, era tão débil que apenas se sustinha. Sentado no tapete, quando não alcançava os brinquedos, estes vinham pôr-se ao seu alcance. Aos 3 anos, teve suas primeiras visões, cuja memória não conservou. Tinha 9 anos, quando a família se mudou para os Estados Unidos. Lá continuaram os mesmos fenômenos, com intensidade crescente, à medida de que avançava em idade. Mas a sua reputação como médium só se criou em 1855, época em que as manifestações espíritas começaram a se popularizar naquele país. Em 1854, veio à Itália, como dissemos, por motivo de saúde. Mas fala para ele esperar um pouquinho que a gente está aqui, daqui a pouco ele mexe. Enfim, a gente está aqui aprendendo ainda, né? A gente é uma casa nova, então a gente conta com os nossos colaboradores que nos auxiliam bastante aí. Aí a gente tem às vezes, como choveu muito também, né? Dá mais interferências. Então, o que é importante a gente ver aqui? A causa das manifestações do Sr. Romo lhe é inata, quer dizer, aquela mediunidade médium natural. Ele, desde pequenininho, tinha aquilo, olha lá. 6 meses de idade, o berço dele balançava sozinho. Né? Quando a babá não estava, mudava o berço de lugar. Primeiros anos era tão débil, quer dizer, ele estava tão novinho, nem se sustinha mais ele sentadinho no tapete, quando ele não queria pegar o brinquedo, quando ele queria, os brinquedos vinham até ele. Igual naqueles filmezinhos, né, de coisa. Quer dizer, imagina a gracinha que era. Os espíritos já estavam com ele e o próprio magnetismo dele também, né, Dilane? Então, ele já tinha essa faculdade, quer dizer, como ele falou, ele era uma alma que parece não se prender ao corpo, senão por fracos guiantes. Então, ele tinha mais afinidade com o mundo espírita que com o mundo corpóreo. A gente sabe que em criança, né, até a idade de 7 anos, principalmente, que é quando André Luiz relata lá naquele dicionário da Luz, que se completa esse ciclo reencarnatório. Então, muitas vezes a criança realmente é muito mais sensível, né? Por isso que bebês a gente tem que tomar muito cuidado com a criança, está sempre orando muito pela criança. E ele já tinha muito mais ainda. Então, por isso que ele fazia se desprendia sem esforço. Aquilo para ele era muito natural, né? E mais facilmente que os outros, entre comunicação com esses seres invisíveis. Então, a comunicação com o mundo invisível para ele era muito natural, Lembra lá do Chico também, quando era criança, conversava com os espíritos como se fossem pessoas encarnadas, e todo mundo achava que ele estava ficando doido, então o pai dele levou lá no padre, levou no médico, né? Enfim, a gente vê, né, Adilane? E você, Adilane, quando você era criança também você tinha alguns fenômenos, né? Quando você era pequenininha também, né? Você engatinhava. Conversando com a bananeira estava
Pois é. E a tua mãe só acreditou em você, né? Ninguém acreditando em você, né? Então, olha aí. A gente vê aí. Por isso que a gente tem que estar sempre atento, né? Quando a gente tiver um filho ou uma criança que esteja, a gente está prestando atenção no que ela está falando, né? Está prestando atenção. Isso é uma coisa muito importante, não ficar dizendo para o nosso filho, você está maluco, para com isso, não sei o quê. Gente, o que a gente fala para a criança muito novinha, aquilo fica muito gravado. Então a gente tem que sempre escutar e analisar aquilo ali, a parte da fantasia da criança, não é? A gente que já tem conhecimento principalmente. Para quem não tem, então busca uma casa espírita para ver. A gente vê aí muitas crianças pequenas chegando aqui com mediunidade. Claro que a gente não vai botar para trabalhar, não é esse o efeito. Vai tomar o passe de cura para se harmonizar. E quando tiver uma idade já um pouquinho maior, que entenda, que compreenda, com a autorização dos pais, é que vai começar a trabalhar, já 16, 17, 18 anos, dependendo aí da pessoa, né? Essa história de centro espírita que trabalha mediunidade em criança pequena, isso é muito arriscado, isso é uma coisa muito séria, né? Em momento nenhum é indicado fazer isso. Mas deve ser muito bonitinho ele, né, Johnny? Então, quer dizer, ele desde novo, quando a família se mudou para os Estados Unidos, né? Lembrando lá que em 1848, com as irmãs Fox, na cidade de Riceville, teve aquele fenômeno que a gente já conhece. Então, isso se espalhou pelo mundo todo. As manifestações espíritas começaram a se popularizar. Aí ele teve que ir para a Itália porque ele ficou doente. Ele teve uma doença, naquele livro do Arthur Conan Doyle que eu falei, ele explica qual era a doença dele. Aí explica, então ele foi para a Itália por motivo de saúde. Então, quando ele, lá em Florença, em Roma, na Itália, começaram a ver o que ele fazia, todo mundo ficou espantado. Aí ele começou, então, convertido ao catolicismo nessa última cidade, tomou o compromisso de romper relação com o mundo dos espíritos. Lê aí pra gente, Diana, que interessante isso. Florença e Roma, com verdadeiros prodígios, convertido ao catolicismo, nesta última cidade, tomou o compromisso de romper relações com o mundo dos espíritos. Realmente, durante um ano, parece ter sido abandonado por seus poderes ocultos, mas com tal poder está acima de sua vontade, no fim desse tempo, conforme lhe havia anunciado o espírito de sua mãe, as manifestações reapareceram com uma nova força. Sua missão estava traçada, está marcado entre aqueles que a providência escolheu para nos revelar, por sinais patentes, o poder que se superpõe a todas as grandezas humanas. Então, olha só, ele lá na Itália, em Roma, ele conheceu o catolicismo, se converteu, falou que ia romper relação com o mundo dos espíritos, ficou um ano, né? Então, como ele tomou essa decisão, os espíritos respeitavam o livre-arbítrio dele, ele ficou um ano. Mas como a mãe dele já tinha falado, que depois de um ano, as manifestações reapareceriam, porque tal poder está acima da sua vontade. Então a gente traz para a gente. Vontade da gente. Às vezes a pessoa fala assim, isso ali, o fulano faz isso. Não é. Isso é coisa do outro. Eu falo do outro mundo, é Deus, é a espiritualidade. Exatamente. Então, Exatamente. E a gente trazendo para a gente, né, Diana? Às vezes a pessoa chega aqui na casa com uma mediunidade bem ostensiva, aí quando chega aqui, acha que vai chegar aqui e vai, aquilo ali vai acabar. Não vai acabar, vai ter que estudar para entender ouvindo. Não vai acabar. O que acontece? Quando a pessoa está muito destrambelhada na mediunidade, estou falando destrambelhada aí entre aspas, chega aqui na casa, vai para o passe de cura para se harmonizar,
para doar, aí depois vai começar a estudar, porque tem que estudar, porque não adianta você querer fazer o fenômeno pelo fenômeno, porque você tem que aprender como acontece, para você aprender a controlar, lembrando sempre que a força vem do alto, como ela falou aqui. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, eu queria tanto uma mensagem na finagem, fulano deu mensagem para fulana, mas não deu para mim, do meu ente querido. Telefone, como dizia o Chico, o telefone toca de lá para cá. Mas é interessante que ele ficou esse ano fora. Aí a gente vê, aí a pessoa, quando chega com a mediunidade aqui, tem esse problema, toma os passos de cura, dá uma acalmada, o que ela faz? Não quero não, porque não quer ter o trabalho, não quer estudar, muitas vezes por orgulho, não quero perder tempo, acha que está perdendo tempo, aí pega e vai para a vida. Aí os espíritos aí, um ano ele ficou ali, depois voltou as manifestações todas, aí voltam os problemas todos, porque é inerente, ali a mediunidade está ali com o físico da pessoa, a pessoa reencarnou com essa missão de ser médium, pediu, a gente vê naquele livro de Mensageiras, que é o segundo livro da série André Luiz, quanto de médiuns falidos que se prepararam durante 30, 50, 40 anos para reencarnar com o médium, para poder mais rapidamente aí quitar os débitos, reencarna como médium, com a mediunidade, chega aqui e não quer. Como a gente já ouviu muitas vezes relatarem para o altíssimo, chegavam lá, tira isso de mim, eu não quero isso, eu não quero comprometimento. Não adianta, não adianta porque ninguém tira a mediunidade de ninguém. Claro que em certos casos ocorre a suspensão da mediunidade pelo mau uso, mas aí é uma coisa dos espíritos para com a pessoa, que isso é um outro assunto. Mas no caso dele, e aí ele voltou, né, Adilane? Aqui eu acho que vai falar que ele tinha escola, o povo queria que ele fizesse mágica na escola dele. Isso, Só que os fenômenos não eram produzidos por ele, vinha, entendeu? Sim. Não era a vontade dele, é a vontade da espiritualidade. Exatamente, exatamente. Se o Senhor Home fosse como pretendem os que julgam, sem ver somente um hábil prestidigitador, teria sempre, sem a menor dúvida, mágicas prontas em sua escola. Entretanto, não é Senhor de as produzir à vontade. É isso que você falou, né? Isso. Somente um hábil prestidigitador. Um mágico ali teria sempre, sem dúvida, mágica pronta na sua sacola. Sim. Não é isso? Então não é como você falou. Então a pessoa chega aqui, eu quero isso, eu quero que você faça isso, eu quero que você faça aquilo, e não é assim. São os espíritos que dizem, né? Os que tem. A pessoa que não teve a mensagem aí no dia de finados, tem um porquê, né? Então a gente não pode ficar achando que eu tenho. Aí se a pessoa não tiver o estudo, não tiver o discernimento, vai acabar indo numa casa não tão séria, que aí vão dar uma suposta mensagem, porque a pessoa ali vai atrair um espírito lá, que vai, um embusteiro, um zombeteiro, que vai falsear aquilo ali. Então a gente tem que estar sempre muito atento, né? Seria impossível dar sessões regulares, pois muitas vezes no momento exato em que tivesse necessidade de sua faculdade, esta poderia faltar. Por vezes os fenômenos se manifestam espontaneamente no momento em que menos se espera, enquanto que doutras vezes incapaz de os provocar, o que é uma circunstância pouco favorável para quem quisesse fazer exibições à hora certa. Tá vendo? Então, ele está colocando aqui, que eles queriam, tipo assim, todo dia, às 7 horas da noite, você vai fazer uma exibição. Isso. E não é assim, porque... Não é assim. A espiritualidade, você tem trabalho. Sim, exatamente. Exatamente. Uma coisa é a gente, por exemplo, a gente tem aqui o trabalho da cura.
Toda quarta-feira, 7 horas tem a tarde, 3 horas, e tem 7 horas da noite. Os espíritos já sabem que vão trabalhar conosco ali, a gente vai estar ali. Isso é um trabalho sério. Agora, esse trabalho aqui de exibicionismo, né, de assim, não é exibicionismo no caso aqui dele, porque ele não tinha essa intenção, mas desses efeitos físicos, somente como uma atração, sem um fundo aí de utilidade, né? Porque como muitas pessoas queriam que ele fizesse toda hora, como ele está dizendo aqui, não é assim, né? Por isso também, isso é uma das também, que a mediunidade não pode ser cobrada. Como é que você vai cobrar por uma coisa que você não sabe se vai, né? Além, claro, da questão moral, né? Isso. Uma prova temos no fato seguinte: tomado entre centenas de outros, havia mais de 15 dias que o Senhor não obtinha qualquer manifestação. Quando, almoçando em sua casa em casa de um amigo, com 2 ou 3 pessoas conhecidas, de repente ouviram-se pancadas nas paredes, nos móveis e no teto. Parece que voltam, disse ele. Nesse momento, o Sr. Home estava sentado num canapé com um amigo. Um criado trouxe a bandeja de chá e prepara-se para colocar sobre a mesa, no meio do salão. Conquanto muito pesada, esta se levanta subitamente do solo. Imagina. Já pensou o susto? Dilane, não vou tomar café contigo mais não. Coitado do rapaz. Já pensou? Elevando-se a cerca de 20 ou 30 centímetros, como se tivesse sido traída pela bandeja. Apavorado, o criado deixou a bandeja cair. Deu um salto. A mesa se atira para o canapé e vem pousar diante do Sr. Home. E seu amigo sem que coisa alguma sobre ela se tivesse desarranjado, como se tivesse desarranjado. Inquestionavelmente, esse fato não é mais curioso. De quantos tempos ouvido, mais apresenta esta particularidade, digna de menção. Pulei alguma coisa aí? Não, né? Seu amigo está certo. É que se produziu espontaneamente, né? Uhum. O fenômeno se produziu espontaneamente, sem provocação, num círculo íntimo, onde nenhum dos assistentes, 100 vezes testemunhas de fatos idênticos, necessitava de novas provas. Certamente não era o caso do Sr. Home demonstrar suas habilidades, se as habilidades existem. Então, o que ele está falando, né? Ele ficou ali 15 dias sem ter nada. Sem ter nada. Naquelas manifestações já programadas. Mas aí um dia ele estava almoçando na casa de um amigo, com 2 ou 3 pessoas conhecidas, começaram a se ouvir pancadas nos móveis, no teto. Né? Aí ele já viu, parece que estão voltando os espíritos. Né? Que ele ficou 15 dias aí sem ter manifestação, aí começou nesse dia, revoltou, né? Aí o que aconteceu? Ele estava sentado num canapé, aqueles sofás assim, antigos, com um amigo. Aí o criado veio, trouxe a bandeja do chá lá, aí bota numa mesinha pequenininha e ia se preparar ali para arrumar para colocar na bandeja em cima da mesa, né? Ali no meio da uma mesa imensa, muito pesada, naquela época eu imagino que devia ser daquela madeira bem grossa. A mesa se levanta de repente sozinha e vai para perto da onde estava ali a bandeja, como se tivesse sido atraída pela bandeja. O criado se apavorou, deixou a bandeja cair, aí a mesa foi
se atira para o canapé, foi lá para perto do sofá onde estava o senhor Rome e o seu amigo. Ali como se estivesse falando, ó, tô aqui, né? Como se estivesse, não é isso? Eu teria saído fora. Inquestionavelmente, esse fato não é mais curioso do que temos ouvido, mas tem essa particularidade, foi espontâneo, sem provocação, e as pessoas que estavam ali não precisavam de novas provas, elas já conheciam os fenômenos, né? Então, assim, não era para demonstrar habilidade, devia de ser simplesmente porque ficou esse tempo aí esses 15 dias, sem se manifestar, a gente não sabe porquê, né? Os espíritos é que sabem, isso é os guias é que sabem a necessidade que teve, e aí, depois, quando voltou, eles disseram, ó, tô aqui, né, Dina? Então, quando a gente for tomar café, tem que tomar cuidado. Tomar cuidado, né? Vamos parar por aqui, que é a história dele, porque a outra é outro tipo de manifestação de espíritos, né? Que é uma outra história, e aí acho que não vai dar para a gente começar e terminar para não ficar muito cansativo. Mas é bem interessante, quem quiser saber mais sobre esses fenômenos, vejam esse livro, A História do Espiritualismo, do Arthur Conan Doyle, aquele que escreveu aquele Sherlock Holmes. Ali tem vários casos. Aí, como ele é muito grossão, eu aconselho a pessoa a ir lá no caso que você quer, por exemplo, do Daniel Douglas Home. Quando chegar em casa, até eu vou reler, que eu até esqueci muita coisa. Vai lá e dá uma lida, porque tem bastante dados aí. Então, vamos agradecer a Jesus. Isso é importante para a gente ver o quanto esses médiuns sofreram, né? Pode fazer, neném. Faz. Vamos agradecer a Jesus. Mais uma vez, agradecemos aos espíritos guia desse estudo, ao senhor Kardec, à sua amada esposa, que deu continuidade a esse trabalho. Agradecemos a espiritualidade guia da casa, ao seu altivo, a dona Lourdinha. Agradecemos o amor que tem para conosco, para com todos. Pedimos ajuda e agradecemos pelos ouvintes, pelos nossos irmãos desencarnados, que muitos precisam de entendimento, pelos irmãos suicidas. Pedimos ajuda, pedimos o remédio salutar. Pedimos e agradecemos. Agradecemos em nome de Jesus, mas acima de tudo em nome de Deus, e damos por encerrado o estudo da Revista Espírita dessa manhã. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus.